Está começando o FuiCast, o maior podcast de transplante capilar do Brasil. E no episódio de hoje vocês vão descobrir como fazer o tratamento clínico que vai além do tratamento convencional. Fala aí um pouco disso, Hélio. Hoje a gente recebe aqui, posso dizer que é o casal mais inovador da tricologia do Brasil. Quem sabe, sem sombra de dúvidas. Vai. Ademir Carvalho, Cristal Bastos, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Legal demais. Seja bem-vindo ao FuiCast. Rapaz, vai ser difícil aqui começar, porque a gente faz um breve histórico, né, da vida profissional, às vezes pessoal, né, dos convidados. E o histórico desse casal é difícil de exatamente, vai dar um podcast só de descrição de currículo do Ademir aqui. Mas o Ademir é médico, escritor, palestrante, autor de 9 livros. Especializou-se em dermatologia, tem pós-graduação em estética, tem fellow na Universidade da Virgínia, do Colorado, é mestre em psicologia, é presidente da ABT, é diretor do KS, é presidente do Congresso Internacional de Tricologia. Tá, a ABT eu deixei de ser desde o ano passado, mas não tem problema não. Tá valendo. É CEO do HTRI, do KS, que é uma plataforma que a gente vai falar sobre ela. Tem alguns livros que a gente vai falar também. Trouxe, vamos dar esse de novidade. A Cristal é farmacêutica, pós-graduada em estética, tô certo? Sim. E também em tricologia, né? E desenvolveu um projeto que a gente vai falar também, que tá todo mundo incrível, por sinal. Da Cristal. Que todo mundo ficou louco quando conheceu. Eu mesmo não conhecia o trabalho que vocês faziam. E assim, achei. O Hélio é fã de vocês desde o número 1. Ah, que legal, que legal. O Hélio falava muito de vocês, do trabalho que vocês faziam, e eu acho incrível essa sintonia também que vocês têm, de conseguir trabalhar com o mesmo assunto, porque cabelo é um assunto que eu acho pouco discutido e tem muito tabu também. Tem. Então, acho importante a gente trazer isso para todo mundo, principalmente o foco desse podcast é trazer informações sobre o transplante, só que eu acho que tem coisas que vão muito além de um tratamento cirúrgico. Sim. Então, trazer esse complemento, esse a mais, e aqui hoje, no episódio de hoje, ainda é muito importante que a gente vai ainda além do tratamento clínico. Tem aquele paciente que, por mais que você explique, não tem indicação cirúrgica, às vezes uma calvície avançada, não tem indicação cirúrgica, não adapta bem o tratamento clínico. E aí, Ademir? E aí a gente tem que pensar em alternativas. Na verdade, o que a gente não pode deixar é o paciente desamparado, né? Que eu acho que foi inclusive uma das coisas que a Cristal falou ontem durante a apresentação dela no evento onde a gente estava. Ela falou assim, poxa, muitas vezes o cara ele já passou por vários colegas e ele não tá a fim de fazer, ou ele quer procurar uma coisa diferente. A gente não pode deixar desamparado. Você pega, por exemplo, o eflúvio telógeno, que foi inclusive um exemplo que ela mesma usou. Sim. Você vai deixar esse paciente desamparado? Cara, assim, ele não quer ficar desamparado. Você pode explicar 1000 vezes, teu cabelo vai voltar, mas ele não quer ficar, né? Tô errado? Não, a gente, lá na minha clínica, a gente tem essa proposta dos tratamentos não medicamentosos, os tratamentos que são alternativos e complementares até os tratamentos, né, convencionais. E uma grande dor dos pacientes que chegam lá é que eles não querem fazer, ou não podem, ou não querem, ou já estão desacreditados, né, dos tratamentos convencionais, e a gente tem alternativas, né? A gente não precisa ser tão fechado, né, no medicamento. É claro que o paciente tem que ter uma orientação e consciência de que o resultado não é igual, mas às vezes a gente consegue ter resultados superiores, né? Sim. Existem essas possibilidades da gente conseguir resultados bacanas. Eu tenho um paciente que está comigo há 20 anos, né? Me formei há 25. Então, paciente que eu vejo uma vez por ano, porque, cara, você vem atualizar teu tratamento. Vamos ver o que tem de bacana que surgiu aí durante o ano, para que a gente possa colocar e fazer uma mexida. Eu acho que tratamento de cabelo, essa é a minha visão, tratamento de cabelo ele envolve 3 grandes pilares. O pilar inflamatório, o pilar de densidade e o pilar de qualidade capilar. Isso é uma coisa que eu preconizo muito. Inclusive, quando eu faço tricoscopia, são os 3 sinais principais que eu tento mostrar para o meu paciente. Tricoscopia, o exame que a gente faz, né,
Para quem está aqui assistindo Tá a gente, né? A câmerazinha, a gente projeta numa tela, tal, essas coisas. E aí, você tem que lidar com esses 3 sinais clínicos. São os mais importantes. Às vezes ele tem sintoma, tem coceira, tem uma dor, tem uma tricodínia, né? Tem uma desestesia, que, cara, você vai procurar o negócio, você não acha nada, né? Visualmente falando. E o que você tem que pensar nesse cara, né? Você tem que pensar em trabalhar os 3 eixos. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês, já que a gente falou de tratamento não convencional. A inflamação, ela faz parte da fisiopatologia da alopecia endogenética. Sim. Pensando em alopecia endogenética, que é o que leva a maior parte dos casos de transplantes. Tá? Você vai estudar, ela faz parte da inflamação, da fisiopatologia. A finasterida trata essa inflamação? Não trata. O minoxidil trata? Também não. Esse paciente, necessariamente, ele precisa ter uma dermatite seborreica para você tratar a inflamação dele? Não. Falta um elemento anti-inflamatório em todo o tratamento capilar. Esse elemento anti-inflamatório ele pode ser um antioxidante, que tem efeito anti-inflamatório. Simples, um zinco, que tem efeito modulador de sistema imunológico, e que também é inibidor de 5-alfa-redutase, e que também é estimulador de aromatase. Ou seja, você tem um caminho que é muito parecido, inclusive, com o alfa-estradiol, quando você usa o zinco tópico ou quando você usa o zinco oral. Então são mecanismos que quanto mais a gente vai se aprofundando neles, mais você entende que o teu portfólio para você tratar elementos que são importantes para o cabelo, eles ampliam em leque. E o que a Cristal faz lá também, através do conhecimento que ela tem em farmacologia, é aprofundar isso. Então quando vocês falam da sinergia, a gente tem uma super troca. O que ela me ajuda com insight, com ideia, com proposta, o que eu tento fazer de troca com ela é muito grande. Então, às vezes eu tenho uma ideia muito amalucada, ou ela tem uma ideia muito amalucada, a gente troca e, poxa, fala, porra, isso é legal, isso é bacana, isso dá pra gente pensar numa possibilidade. Talvez o que falte pra gente é um pouco do empenho que alguns colegas têm de colocar isso em ciência, né? Sim. Mas a gente consegue resultados clínicos, né? Não é isso? A gente fala muito sobre derramar que os efeitos colaterais sejam positivos, né? E isso a gente consegue os benefícios colaterais. Benefícios colaterais. Né? Você tem o efeito colateral e você tem... E na verdade o benefício colateral é um efeito colateral. A gente não está falando de reação adversa, né? Então vamos falar de benefício colateral. Muito medicamento surgiu a partir do benefício colateral, cara. Exatamente. O próprio minoxidil. Fala um remédio na tricologia que surgiu na tricologia, que não foi no cabelo. Você não tem. Você não tem, cara. Não tem. E é isso. Diga, Cris, desculpa. Não, era isso que eu estava falando. E voltando, eu acabei respondendo outra coisa, mas sobre os pacientes de fluxo telógeno, eles são os que chegam lá mais desesperados. Eles estão mais desesperados, na verdade, do que os da calvície, que na calvície eles estão percebendo uma rarefação, não é aquele que do nada... É menos agudo, né? É menos agudo, que do nada o cabelo está caindo, uma queda muito intensa. Perfeito. Então, eles têm um emocional muito abalado, né? Então, a gente também não pode deixar esse paciente desamparado. Mesmo sabendo que no eflúvio telógeno o cabelo vai voltar, eles não querem saber, eles querem cuidar. E esse cuidado não necessariamente precisa ser com medicamento ou com um tratamento muito invasivo, né? Mas só um cuidado mesmo ali, cuidado emocional, ele se sentir que está sendo assistido. Isso é muito importante. E hoje em dia, lá no SPA, em Vitória, que é um espaço incrível, quais tipos de terapia que você propõe para esse tipo de paciente que já está sofrendo bastante, que chegou ali na clínica? Como que funciona o fluxo, a estratégia que você elaborou lá? Como que é a experiência do seu cliente ali, desse paciente que está buscando uma alternativa, já tentou de tudo às vezes, já foi em 10 médicos e não ficou satisfeito? Então, lá na clínica, os tratamentos são sempre personalizados, né? Então, primeiro é feita uma avaliação, uma conversa. É com você? Comigo, ou com as minhas terapeutas, depende do caso, da queixa, né, do problema, mas aí a gente propõe um plano de tratamento que geralmente dura de 6 a 12 sessões, e nesse plano de tratamento sempre contempla o cuidado com couro cabeludo, né, com terapias anti-inflamatórias, reposições de oligoelementos, minerais, esfoliação, né, a gente usa muito argila, óleos, para cuidar desse couro cabeludo,
trazer o equilíbrio tanto do pH, do microbioma, né, do controle de oleosidade, e também a gente faz o cuidado com a fibra capilar, as reposições, tipo um cronograma, né, de hidratação, nutrição, reconstrução. Então, esse é o tratamento, né, específico para o cabelo, e a gente tem a parte mais sensorial. Então, a gente tem as massagens que são feitas nos ombros, no couro cabeludo. A gente serve um chá no momento da terapia, e o chá, ele tem uma proposta também terapêutica. Quer dizer, ela estudou as ervas que têm algum Sim. benefício, seja relaxante, tem chá estimulante lá também, que tem E vai um de efeito. acordo com o perfil, né? De Também do acordo com o paciente. perfil, A Análise. A necessidade. Mas quando ela fala em amparar o paciente, aí eu já consigo fazer o link justamente com aí já um pouco também da área do Ademir, né? Eu não sei se vocês têm o paciente permeia por vocês. Ele vai, de repente, atendido por você e segue... A gente até tem uns pacientes Tem comuns, alguns pacientes, né? Eu porque tenho tem uma da pacientes... psicologia, do amparo, da queda de cabelo e o que ela causa além da queda de cabelo, os problemas de autoestima, né? Enfim. E aí a psicologia, o amparo da parte, né, do centro capilar e do ponto de vista médico, né, o viés da psicologia que você traz para... Cara, eu acho que a gente pode separar. Tudo, né? Eu acho que o que você está falando a gente pode dividir em duas partes. Existe a parte do papel que eu tenho conhecendo psicologia, de usar algumas ferramentas da psicologia com os meus pacientes. E existe um outro ponto muito importante, talvez a valorização de um trabalho de terapia capilar, que é o que a Cristal tem e é o que eu tenho na minha clínica também, só que de outra forma. A Cristal, ela tem toda essa coisa sensorial que amplifica toda essa questão do trabalho. Nós temos algumas coisas sensoriais lá, mas não da forma como a Cristal tem. Chega na clínica da Cristal, tem uma pedra, a parede de trás é uma pedra, a clínica é integrada com a natureza, foi construída encostada numa pedra lá em Vitória. Isso. Então, assim, tem um conceito de spa mesmo. você entendeu? É uma coisa, pô, chega a me arrepiar de tão bonito que é. E só que assim, o terapeuta capilar, para nós hoje, tanto na clínica da Cristal quanto na minha, ele exerce aquele papel que é o papel do amigo que você encontra toda semana. Então, às vezes, o que o cara não conta para mim, ele conta pro terapeuta. O ambiente favorece. Sim. E porque tem a questão do toque, tem a questão do contato, tem a questão da pessoa estar relaxada e de repente se abrir. E se você tem um terapeuta que é um bom ouvinte, esse cara já está exercendo um outro papel dentro da psicologia que é ouvir. Ele não precisa nem falar nada. O simples fato da pessoa colocar para fora já dá vazão a uma coisa muito diferente. Olha, eu vou ser muito sincero, as pacientes do meu mestrado eu selecionei entre 30, eu selecionei 12, todas elas ficaram comigo 9 horas, não em consulta, em entrevista. Falaram a vida delas todas. Algumas não melhoravam de jeito nenhum a alopecia fibrosante frontal. Depois dessas 3 sessões, todas elas melhoraram. Na verdade, começaram a responder o tratamento clínico. Certo? E você acha que depois dessa conversa teve melhora da adesão ou... Não, eu acho que na verdade elas colocaram tanta coisa para fora que elas não tinham como colocar, que no final das contas, aquela pressão interna que muitas vezes a doença fortalece, ela reduz. Então, quando eu vejo um tratamento como o da Cristal, que a pessoa está 100% envolvida em um monte de coisas sensoriais, o efeito terapêutico, ainda que o paciente não fala nada, ele existe. Sim. É um acolhimento de outra forma. É claro que o terapeuta capilar não tem essa formação como um terapeuta, né, um psicólogo e tal, mas esse papel de ouvinte é muito importante e também traz elementos para a nossa conduta terapêutica. Tem alguns casos que eu encaminho, os casos mais complicados, assim, psicologicamente falando, pela formação dele, né, eu encaminho para ele. Não são todos que vão, porque eu sou de Vitória, ele é de São Paulo, mas a gente tem até uma paciente, né, que justamente para a gente falar dessa questão do cabelo como um símbolo, né, ela era uma paciente de alopecia androgenética, usava aplique. A androgenética dela estava super bem controlada, ela estava, né, claro, dentro da condição da androgenética, mas ela estava bem. Só que ela muito abalada emocionalmente.
E aí eu comecei a perceber que ela sempre ia para as sessões com o marido, ela tinha Uma dependência emocional. uma dependência emocional e, de certa forma, usava o problema capilar dela para ter todo esse cuidado do marido. Entendi. Entendeu? E sempre assim, insatisfeita com o cabelo, meu cabelo não tá bom, meu cabelo tá caindo, meu cabelo... Então, e aí nunca ficava satisfeita com o tratamento, né? E aí eu comecei a perceber, o problema dela não é o cabelo, né? É a atenção. É a atenção. Tem uma coisa... E eu encaminhei para o Ademir, que conseguiu, né, também desvendar essa questão. E, bom, finalmente ela não quis mais dar andamento ao tratamento porque ela não queria se livrar desse problema, porque a partir do momento que ela se livrasse, ela perdia a atenção que ela tinha. Exatamente. E o que eu gosto bastante dessa oportunidade, né, do podcast, da gente trazer outros assuntos, porque assim, a gente vive tanto no nosso mundo de cirurgia, querer operar, querer isso, querer aquilo, mas assim, a gente é médico. Uhum. A gente tem que saber abordar o paciente como um todo e vai aparecer esse paciente. E o que eu noto bastante, assim, que muito além de técnica, muito além de operar, muito além da parte clínica, é fundamental você saber lidar com esse paciente. Sim. É saber você ter ferramentas, aprender a ter ferramentas. Eu vejo muito médico que não sabe, não utiliza às vezes a multidisciplinariedade nossa com um terapeuta capilar, com um cabeleireiro. Então, assim, com um psicólogo. Então, pouco médico que eu vejo que faz transplante pergunta, já indicou fazer? Não, toma um antidepressivo ali. Os cirurgiões, então, assim, né, eles ficam mais objetivos. Né? Exato, e a gente não acha que não pode perder essa essência, Sim. sabe? De tratar o paciente como um todo. Sim. Inclusive, você deu uma palestra, eu achei fantástica, explicando a importância do cabelo para a pessoa. Uhum. Então, acho que são gatilhos que, se a gente pegar e entender o que aquilo representa para a pessoa, a gente consegue tratar o paciente de uma forma melhor, melhorar a adesão ao tratamento. Historicamente, né? O que representa historicamente. O Ademir fez uma análise completa sobre isso, tem um livro dele que é incrível sobre esse assunto. Então, cara, isso foi um derivado do meu trabalho de mestrado. E foi muito interessante, porque na verdade foram conclusões que eu fui tirando, né? Se você for pegar, vocês já devem ter visto que tem alguns artigos de alopecia endogenética que são feitos com gêmeos monozigóticos, idênticos. Quer dizer, você tem o mesmo DNA nos dois figuras e um evolui para uma calvície mais avançada, um evolui para uma calvície menos avançada. Quer dizer, como é que se pode, né? Você vai falar para o leigo, como é que esse cara que tem a mesma genética, eles não evoluem com a mesma doença ou com uma doença, mesmo tendo evoluído com a mesma doença, eles evoluem diferentemente e respondem ao tratamento de forma diferente. Aí entram duas questões. Qual é o modelo de vida desse cara? Vamos pegar, talvez você conheça Monte Verde lá em São Paulo. Conhece? A região serrana, isso, tranquila e tal. Você já deve ter ouvido falar também. Imagina que esse cara mora no centro de São Paulo, um deles trabalha na Bolsa de Valores e mora no centro de São Paulo. E o outro mora em Monte Verde e cultiva lavanda. Porra, você entendeu? São gêmeos monozigóticos, cara. Os estímulos que eles vivem no dia a dia são absolutamente diferentes. Os níveis de radical livre de radical livre, de alimentação, estilo de alimentação, estilo de vida, o ar que o cara... Os genes que atuam sobre eles, né? Aqueles fatores externos, né? que fazem expressar aquela via gênica, né? WNT, né? Beta-catenina, né? Que influencia na fase anágena dos folículos. Depende muito de fatores ambientais, mas ninguém olha para isso. Ninguém olha. Quer dizer, ninguém não. Olha. Olha, mas assim, olha como talvez, às vezes eu vejo que essas vias, prostaglandina D2, o INT-beta-catenina, elas geram uma comoção quando elas chegam, mas no final das contas, elas são sempre sofrem uma ablação por conta do bendito da 5-alfa-redutase do DHT. Não sei, a sensação que eu tenho 25 anos trabalhando nesse troço. Mas aí, o que as pessoas esquecem é uma coisa muito relevante. E aí entra dentro daquilo que a Cristal falou. Emoções, elas passam pelo sistema límbico, que está ali na base do cérebro, e viram moléculas. Ou elas viram neurotransmissores, ou elas viram hormônios. Tão simples quanto isso, é biologia básica. A gente aprendeu isso na fisiologia, na farmácia, na faculdade de medicina. Só que
a gente não pode colocar isso de lado. Não é emoção, a pessoa tá, sabe, tá triste, tá, cara, isso é molécula, cara. Como é que a gente sente isso? A gente sente só pela tristeza? Uma aura energética? Não, não é. Isso é molécula, né? Tanto é que você pega paciente depressivo, você dá um antidepressivo, você dá uma ajustada em algumas vias moleculares, o mundo pode estar caindo, mas o humor dele tá lá. Né? Estável. O mais legal é que o nosso cabelo tem a mesma origem embrionária que o nosso sistema nervoso, né? Então tá tudo interconectado. E aí, pega assim, por exemplo, quando você vai pensando nisso, né? A via psíquica ela é muito importante, mas ela tem uma história. Então, assim, você pode ter gêmeos idênticos que um pai rejeitou, o outro não. Porque um era mais, sei lá, agitado que o um, aquela coisa diferente. E, cara, essas coisas vão ficando marcadas na história. E frustração, rejeição, vergonha, impotência, no sentido de, eu quero fazer, aquele pai tolhedor, né, ou a mãe tolhedora, eu quero fazer, não, você não vai fazer, você não vai fazer, você não vai fazer. Impotência é uma coisa muito poderosa, né? O pai e a mãe têm que estimular e orientar. Tá? Tem certas coisas que você tem que coibir, mas senão vira anarquia, no mau sentido. Mas essas coisas são interessantes. E aí, a gente tem duas vias de lidar com isso, né? Primeiro, entender o símbolo. Muitas vezes eu falo, poxa, eu percebo na história da paciente o feminino. O feminino, porra. Eu uso ferramentas, tipo assim, você vai perceber como o teu cabelo vai ficar bonito, vai ficar aquele cabelo de mulher de propaganda de shampoo, você vai ver que o quanto isso é legal para você, o quanto que o teu cabelo vai valorizar a tua estética, a tua beleza, a tua feminilidade. Bacana. Agora, se eu pegar pelo lado da Cristal, eu vou deixar ela falar. Cara, quando você pega a ambientação da tua clínica com aromaterapia, com o cheiro do chá, o gosto do chá, essas coisas, todas essas ferramentas também não atuam exatamente nessas mesmas moléculas da emoção? A música. Sim. Tudo isso cria um ambiente favorável, né? Para a pessoa ficar mais tranquila, ter esse bem-estar que está tudo intimamente relacionado com o cabelo. E o cabelo é esse símbolo, né? De força, vitalidade. Muita mulher, a maioria das mulheres, né? Fala, meu cabelo é tudo pra mim. Ou então as que estão mais velhas, meu cabelo na minha juventude fazia o maior sucesso, era lindo, todo mundo. Então, associa muito o cabelo à beleza. E a identidade também da pessoa, né? Porque uma vez eu operei um paciente e ele fala, não vim porque minha esposa queria que eu operasse, eu mesmo não ligo muito. Aí depois da cirurgia ele olhou no espelho e chorou. Falou, doutor, não imaginava que eu ia ficar tão bonito. Que legal. Assim, e é um senhor, 65 anos, ele era bem do interior, então bem simples, e eu acho engraçado, sabe, uma pessoa tão simples, ele é todo machão e tudo, não queria falar nada para ele, nem queria estar ali. Aí fez a cirurgia e você vê o brilho no olho voltando. Reencontro com alguma coisa que havia sido perdida lá atrás. E aí depois que fez a cirurgia e tudo, fiz o acompanhamento desse paciente, ele falou assim, doutor, era o sonho do meu pai ter cabelo, sabia? Então assim, talvez ele tenha feito também por conta do pai, e aí a gente vai pegando alguns elementos assim que vão criando a identidade mesmo do paciente. A história familiar ela vai te levando a um caminho. Exato. Acho que ele até fez também, talvez por influência da esposa, mas não sei até que parte para realizar um sonho do pai. Então eu acho isso bem bacana. Eu acho que a gente não está adaptado a lidar com isso, né? O que foge do convencional, né? E eu acho que é a razão que faz com que vocês estejam aqui assim. Eu já tive um paciente muito parecido com o do Maurício também, que ele foi lá meio que obrigado pela esposa, né? Vai ter uma calvície grau 5 na escala de Hamilton e Norwood, mas a questão era a sobrancelha. A causa da sobrancelha tinha perdido bastante a densidade. Senão o cabelo não me incomoda em nada. Nunca me incomodou. Né? E é uma calvície avançada. E a queixa era a sobrancelha. E
pra gente era a coisa mais incomum do mundo, mas vai tratar a sobrancelha e não vai tratar O cabelo. a calvície, que é isso. Então, são esses, isso que eu acho genial, assim, vocês, né? Primeiro que se complementam e segundo que, né, esses temas que o Ademir desenvolveu, né, esses temas que são cursos que são online, não sei se faz presencial também, que tem no KS, tricologia do cabelo afro, a teoria do estresse aplicada à tricologia, são alguns dos cursos. Mas ninguém nunca, né, fora você, ninguém nunca pensou nisso. Mas por que é que eu vou abordar isso, né? Se não fosse ele, não teria quem abordasse, né? Tema de livro é Outono para os Meus Cabelos. Essa é legal, cara. Socorro, Estou Ficando Careca. Manual de Queda Capilar. E acho que o mais novo, Arte, Símbolos, Emoções e Cabelos. Perfeito. Ademir, não sei, não tenho o que dizer. De onde é que. O que é que você busca? É da psicologia? De onde é que vem isso aí? Esse é muito. Esse talvez seja o livro que eu mais gosto, porque ele misturou influências de muita coisa. E eu vou te falar assim: isso tem um dedo muito grande da Cristal, né? Imaginei. Porque a Cristal ela tem esse olhar artístico, ela usa essa coisa meio scrutoniana de a estética como um elemento da ordem. Né, da ordem, do bem-estar, né, e eu já gostava de arte, então ela meio que te trouxe essa paixão aí. Ela veio avassaladoramente e mexeu nisso, então assim, aí... Eu acho que a beleza importa muito, assim, a estética, sabe, por exemplo, lá na clínica, eu acho que quando a pessoa entra lá e se sente muito bem, ou qualquer lugar que a gente vai, que é bonito, que é esteticamente, né, agradável, aconchegante, isso faz muita diferença. E a arte é muito isso, né? É a beleza estética, as proporções, as simetrias. Ela tem um olhar assim que ela olha. Cristal é muito engraçada, cara. Assim, desculpa, eu vou falar uma peculiaridade. Não, já chego aí. A Cristal ela faz uma coisa que é muito assim. Ela pintou um negócio assim que ela tá pensando, cara. A Cristal fica em silêncio, ela fica assim. Tá criando. Eu fico imaginando a maquininha de fazer louco dela. Cara, de repente ela fala, eu preciso de uma opinião com isso, tá? Eu dou uma ou duas opiniões. Cara, de repente ela vem com uma solução que é 200 vezes melhor do que as 3, 4 soluções ou 2 soluções que eu pensei para ela. E assim, e sempre tem um elemento de beleza e estética envolvida. Que se você pegar a filosofia antiga, né, platoniana, aristotélica, socrática, a estética e a beleza são organizadores do mundo e da mente. Então, por isso que eu acho que o trabalho dela dá tudo certo, né? Talvez a gente nunca tenha falado nisso nesses termos, né? Mas é isso, assim. E não é de hoje, né, que ela tem a convivência com o cabelo, né? Para quem não sabe, não acompanhou e ainda não conhece a história da Cristal. Cristal é filha de um cabeleireiro muito famoso lá em Vitória, né, assim? Então ela já tem uma vivência com cabelo há muito tempo e me parece que já que direcionou na sua formação. Sim. Já para o lado da terapia e do tratamento capilar, um pouco por isso também, né? Porque você já carregava essa... Era esse o foco? Cabelo? Ou o cabelo te escolheu? Eu acho que, não sei você foi escolhida. Eu acho que a maioria das pessoas que cai na tricologia foi realmente escolhido. A gente não escolhe. É um caminho que, quando a gente vê, a gente chega lá. Nunca pensei, nunca imaginei, apesar de ter nascido nesse ambiente do cabelo, né? Meu pai é cabeleireiro, tem um salão, que foi onde eu cresci. Minha mãe também trabalhava com ele na parte administrativa, então quem tem salão sabe que não dá para tirar férias, não tem feriado, domingo, final de ano é sempre lotado. Então, férias eu ficava no salão com meu pai e minha mãe, né? Eles estavam lá trabalhando e eu lá. Então, toda essa vivência, né, de salão, de experiência de ver realmente essa relação com o cabelo, de como que as pessoas, as vidas, né, são transformadas através do cabelo, de uma mudança do cabelo, e como marca também, a mulher quando termina um relacionamento, corta o cabelo. Exato. Vai casar, faz um penteado. Então, todas as datas importantes têm alguma ligação com o cabelo também. Exato. Né?
E, bom, aí no salão eu me apaixonei pela parte dos cosméticos, que foi o que me levou a querer ser farmacêutica. E aí eu fui direcionando toda a minha formação para essa área de desenvolvimento de cosméticos, e aí foi quando eu me deparei com a tricologia. E nesse momento tudo fez sentido. Eu falei, caramba, é isso. E aí me apaixonei e quis. Aí pensando em toda essa história, pensei, gente, eu quero um ambiente, um lugar que a pessoa tenha um cuidado real com o cabelo, que não seja... Você possa colocar em prática, Exatamente. Né? Você imaginou tanto tempo. E eu acho que isso também, isso que o Ademir falou, eu trago muito também do meu pai. Meu pai é super da arte, da música, da estética, e eu acho que aprendi também muito com ele. Então eu acho que muito tá no meu DNA mesmo. E vocês dois se conheceram onde? Vou bater esse papo de cabelo e já se apaixonaram. Eu conheci o Ademir em São Paulo, em um curso do KS que eu fui fazer. Isso 17. Em 2017, que foi o ano que eu abri a clínica. Oh. Eu abri a clínica em julho, assim, de 2017. E, bom, aí, né, a gente se conheceu naquela oportunidade. E aí, anos depois, foi no ano da pandemia. E aí, é claro, a gente acompanhava o trabalho um do outro, né, em rede social e tudo mais. E aí, no ano da pandemia, ele me convidou para uma live. E aí, a partir dessa live, a gente começou a conversar. Eu convidei ela para uma live para falar da clínica dela, na verdade. Como um case de sucesso no negócio, né? Quando a gente se conheceu, ela estava numa relação, eu estava em outra. Então, assim, a gente teve esse contato, foi um contato... Sim. Tá? E eu já admirava o trabalho dela, a clínica muito bacana. Né, e aí, cara, assim, nós fizemos uma live, a live foi muito legal, e aí, cara, eu trabalhei no Rio Grande do Sul uma época, em Santa Cruz do Sul, e eu deixava um carro em Porto Alegre. E eu falei... tem essa história. Aí eu virei pra ela e falei assim, porra, Cristal, você podia fazer... Aquela, né? O não eu já tenho, né? Agora só vai, né? Você podia ir comigo até Porto Alegre, buscar um carro lá, a gente faz uma road trip, né? Parando em alguns lugares. Aí eu fiz um planejamento, mandei pra ela. Vamos ficar numa pousada. Desculpa. É isso aí. São Francisco de Paula, ali na Serra, que é um lugar que eu não conheço. Na volta nós vamos passar pelos cânions, depois vamos pra Floripa. Você conhece Floripa? Não conheço, eu sou louca pra conhecer. Bacana, vamos lá, né? Vamos pra Vocês iam buscar o carro. Iam como pra lá? De avião. Ah, tá. E aí, cara, eu não lembro se você foi direto e me encontrou lá. Não, a gente se encontrou lá. A gente se encontrou lá. E aí, cara, eu deixava o carro no aeroporto. Quer saber? Eu vou. E aí, desde então a gente não se desgrudou. Não se desgrudou, cara. E assim, foi legal, que aí nós fizemos Blumenau, Curitiba, viemos subindo, né? Com o carro devagarzinho, curtindo, escutando, dançando, né? Escutava música, a gente ficava dançando o tempo inteiro. Tava feliz. Mas assim, voltando pro lance dos livros e dos temas, Hélio, eu vou dizer para você assim, esse livro, para mim, ele coroou uma parte muito importante na minha vida, que foi o modelo de formação da doença do cabelo através da psicossomática, que é uma teoria que eu criei. O último capítulo do livro é dedicado a isso. Tem o artigo em português. Esse artigo foi publicado em inglês numa revista de psicologia. Tá? Mas assim, se você for pegar os cursos do KS, nós somos pioneiros em falar em disruptor endócrino, em microbiota. O primeiro curso de microbiota que nós temos faz uns 8 anos, cara. Assim, hoje todo mundo fala em microbiota. Nós estamos falando de microbiota há 8 anos. Disruptor endócrino, ninguém fala de disruptor endócrino. Disruptor endócrino é mais problemático. Contaminação ambiental, talvez. E aí entra dentro disso, né? Eu posso até pincelar um pouquinho de como eu penso, mas assim, falei para você que eu não acredito que no curso da vida inteira de um paciente com alopecia endogenética, a testosterona seja protagonista. Veja, não estou dizendo que ela não possa ser em algum momento da vida, mas no curso inteiro da vida eu não acho que ela é. Aí você vai falar para mim, o Ademir tá louco. Não tô. Vai em revista de endocrinologia, você vai ver que a testosterona tem declinado em níveis séricos na população geral. O que está acontecendo com a calvície? Está diminuindo ou está aumentando? Aumentando. O Paulo trouxe dados sobre isso. De mulher com acima de 70 anos, mais de 70% tem algum tipo de rarefação de padrão androgenético. E homens também. A partir dos 30 anos, o que acontece com a testosterona sérica?
em qualquer um de nós. A tendência é A diminuir. tendência é diminuir 1 a 2% por ano. Por ano. Só que assim, o percentual de pacientes a partir dos 30 anos cresce. É crescente, é isso. E aí, cara? Explica esse troço. Aí complicou, né? Temos polêmica. Você concorda? Faz sentido para você? Totalmente. Mas aí você pega a via dos radicais livres, a via inflamatória, né? Você vai pegar muito artigo falando sobre síndrome metabólica associada com a alopecia androgenética. Vocês já devem ter visto isso. Sim. E aí, cara, para mim, chega um determinado momento, eu estou falando para mim, isso é uma hipótese que eu estou levantando, também mandei isso como uma carta editora a uma revista, tá? A testosterona vai perdendo protagonismo. E talvez ficar batendo na tecla, lembra da curva do gráfico de ontem? Lembro da curva do gráfico. Ficar batendo na tecla de usar um inibidor de 5-alfa-redutase no curso da doença, sendo que ela vai perdendo protagonismo, o que vai fazer com essa medicação? Ela deixa também de ter eficiência. Isso. Faz sentido? Faz sentido. Por que caminho a gente iria? Perdemos a eficiência do medicamento, a calvície continua avançando, usei um medicamento de mais potência, o tempo passou, perdi o efeito desse medicamento também. E agora? Agora chama Ademir lá. Mas faz sentido para vocês? Pegando, nós participamos de um evento de 2 dias, falamos muito de finasterida, do tratamento convencional. Tratamento convencional. Isso. Cara, para mim, entra algumas coisas importantes. Primeiro, contaminação ambiental. Segundo, microbiota intestinal. Seria a parte da androgenética. É, cara. Tem um livro meu, que é o penúltimo, que chama Temas Atuais em Tricologia, que eu coloquei um capítulo sobre síndrome pós-finasterida. Vocês já leram um artigo do Trish? Procura, Trish, é um TRAISH. É uma revisão sistemática que fala sobre síndrome pós-finasterida. Você já leu esse artigo? Não. Cara, já li sobre a síndrome, mas não li esse artigo. É da Infertility and Sterility, a revista, é janeiro de 2020. Tá? É um artigo que eu usei como base para construir o capítulo do Temas Atuais. São 250 estudos que ele analisa. Cara, ele é categórico em dizer. Depois você vai ver a indexação dessa revista. A síndrome pós-finasterida existe e ela é uma condição de saúde que, na conclusão, que precisa ser analisada. Ponto. Vou deixar no ar isso daí para que as pessoas possam pensar. Mas se a gente for levar só em consideração essas coisas que nós falamos, diminuição sérica, década a década na população geral, alimentação estrogenizante, contaminação ambiental com xenoestrógenos, no fertilizante, nos produtos à base de soja, nos produtos de origem vegetal em geral, que tem muito fitoestrógeno. Cara, tem um monte de coisa que já está, de alguma maneira, combatendo a testosterona e está reduzindo essa testosterona sérica na população geral com uma velocidade muito maior. E o cara continua tendo calvície, cara, e não ficando mais responsivo aos tratamentos inibidores de 5-alfa-redutase. Que porra é essa? E agora? Você entendeu? Então tem outras vias. Para mim, a contaminação ambiental, que ninguém leva em consideração, cara. Você viu alguém falando de contaminação ambiental em tecnologia? Não, cara? nunca vi. Vê, velho. Não vi. Mas você não vê. De xenoestrógeno, cara, você não vê, cara. De disruptor endócrino, você não vê. A finasterida é um disruptor endócrino. Então, cara, eu tô criando uma bomba aqui, talvez, indo contra quase tudo, que inclusive que eu respeito todo mundo que fala, até porque eu acho que assim, o meu paciente que quer usar finasterida, ele usa finasterida, eu prescrevo para ele também, ele quer usar, você quer usar? Cara, numa boa. Mas se eu puder ter outra alternativa para ele, eu vou ter, por quê? Porque eu preciso achar caminhos para ele não ter aquela curva. Ou você pode continuar usando a finasterida, talvez, mas agregar outros elementos ao tratamento que venham atuar nas outras vias, na via epigenética. Uma mudança de hábito seria já um caminho muito grande. Deixa eu ficar aqui que o microfone está aqui. E tem outros caminhos, cara. Tem outros caminhos que dá para fazer. E é isso que muitas vezes eu me pego naquela questão muito fechada da prescrição tricológica. Ademir, mas você já se perguntou por que ninguém quer falar disso? Cara, tem alguma outra vantagem ou desvantagem? Cara, eu tenho as minhas hipóteses, mas eu acho que assim, são questões
talvez mercadológicas, né? Mercadológicas, Farmacológicas, Eu mercadológicas. acredito também que não tem outro, né, medicamentosa, não tem outra opção. É o que, né, É o que tem. É o que tem. Vai A fazer... partir do momento que você levanta um questionamento desse, e se ele tiver totalmente certo, ele acabou com tudo que existe de coisa publicada, porque todas focam no mesmo mecanismo de ação. Não, Todos os tratamentos, linhas de pesquisa, todas são direcionadas. Mas, ô Maurício, não dá para você tirar o mérito e o sucesso disso, dessas medicações por tantos anos. Eu não estou nem questionando o benefício que essas medicações causam e causaram. Uhum. O meu questionamento, efetivamente, é: existe alguma coisa que faz com que essas medicações, de alguma maneira, ou percam efetividade, que seria... Eu odeio essa palavra acostumar. Tá? A gente sabe que tem taquifilaxia com corticosteroide tópico e tal, mas não gosto disso. Uhum. Mas talvez os mecanismos de ação que estão induzindo essa progressão, eles não sejam tão dependentes da testosterona como a gente pensa. Perfeito. Cara, eu espero ter me feito entender, porque se Sim. vocês entenderam, eu espero que o pessoal que está assistindo entenda. Também. Você entendeu? Então, era sobre isso que eu queria que a gente lá ali no congresso, a gente falou, né? Quero falar sobre Rapidamente, isso, cara. Que a gente precisa tá chamando atenção para essas Mas coisas. eu acho importante a gente levantar, acho que um dos princípios do médico é questionar. Uhum. É questionar mesmo aquilo. Eu brinco com o seguinte: time que tá ganhando a gente, mexe. Não fala não mexe. Mexe. E continua melhorando, e continua questionando. A gente vive nesse intenso, pelo menos a parte de cirurgia capilar, a gente tem que estar em constante movimento. Cara, Vendo 1 milímetro para o lado, vamos testar para ver se fica melhor o resultado. Questão de fisiopatologia, cabelo principalmente, vamos tentar outras terapias, porque você tem que estar inovando ali, óbvio. Tem que estar dando certo, a gente mantém aquilo que não está, mas e o paciente limítrofe? E o a mais? Sabe? Aí não, isso daí não deu certo. Não é assim. Eu acho que é muito fácil a gente delegar, que nem a gente discutiu muito sobre isso ontem, na cirurgia, você fez o transplante e não deu certo. Por quê? Aí você tem toda aquela lista de coisas que podem dar errado durante uma cirurgia, aí você fala que é um fator X. É fácil delegar, falar isso, é um fator X aí, porque eu já conferi e deu tudo certo. Será mesmo? Você conferiu? Quando você consegue, e ao mesmo tempo, extrair, ver se seu assistente está fazendo a extração, está coletando de forma certa, está na temperatura certa de armazenamento, estava com a solução correta, estava todo mundo da equipe entrosado, fazendo aquilo, fez a implantação no tempo certo. Então, assim... Ele quer dizer que não é matemático. Não é. O tratamento cirúrgico e muito menos o tratamento clínico. E até, eu estou vendo agora, a Cristal foi pioneira, né? Nesse modelo de clínica, e hoje, né, alguns médicos que voltavam-se apenas, porque tem uma vertente aí do tratamento clínico, do tratamento cirúrgico, e quem vai para o tratamento cirúrgico não curte tanto o tratamento clínico, está vindo um pouco mais à tona o tratamento clínico associado, mas a parte da terapia ficava mais à parte ainda. Exato. E a gente está vendo que, né, algumas grandes clínicas estão começando a voltar os olhares para a parte da terapia capilar, né, que é totalmente fora, né, desse âmbito farmacológico convencional, que é o que a Cristal já fazia há 6 anos, e algumas pessoas estão atinando para isso agora, em 2023. E para quem também não sabe, a Cristal, ela ajuda vários médicos, ela tem um programa de assessoria para muita gente que tem esse interesse de montar um spa capilar, que hoje é interessante, o pessoal está entendendo essa necessidade, os pacientes estão demandando esse tipo de necessidade, porque cada vez mais, igual a gente falou, o cabelo, a perda de cabelo, enfim, uma doença capilar, ela é apenas reflexo do estilo de vida, de uma queixa do paciente e de várias outras coisas. Isso daí é fundamental. Fala um pouquinho pra gente dessa mentoria que você faz, como que funciona, porque com certeza tem outros médicos aí que estão assistindo que querem saber mais como é que funciona. É um projeto novo que eu desenvolvi justamente para atender essa demanda que está crescente de profissionais que me procuram para pedir orientação, opinião, né? E eu fico muito feliz, assim, de ver, né, nesse workshop que a gente participou,
como que realmente a gente está integrando e quem se beneficia é o paciente, né? Porque antes o cirurgião só pensava na cirurgia, não tinha muito conhecimento clínico das patologias e de tudo aquilo que a gente, né, estudou nesse final de semana, que pode contraindicar uma cirurgia, que pode, né? E o clínico talvez também se ficava muito fechado só no tratamento medicamentoso. Então, ficava muito segmentado. E é muito interessante integrar tudo isso, todo esse conhecimento e todas essas ferramentas que são, assim, um arsenal que a gente tem para lançar a mão para beneficiar o paciente. O paciente que te escolhe, por exemplo, para fazer uma cirurgia, ele certamente já te viu na internet, já te acompanha, ele gosta de você, então ele quer ter uma relação, quer estar perto, ele quer ser acompanhado. Então, é muito legal o spa capilar dentro da clínica médica, porque promove esse acompanhamento do paciente, ele se sente cuidado, né, por você, sobre o seu olhar, mesmo que, claro, não necessariamente vai ser o cirurgião que vai estar, né, tratando dele semanalmente, mas ele sabe que ele está debaixo daquele cuidado, daquela supervisão. Então, essa assessoria, essa mentoria, para entender qual é o modelo de negócio, qual é o objetivo, em que ponto que está, se já tem um espaço dentro da clínica, se não tem, já tem alguém, uma profissional, se precisa de treinamento. Primeiro precisa Você treina entender. também a terapeuta, caso seja necessário? Sim. Perfeito. Cara, o treinamento dela é muito bacana. Bem completo, né? Muito bacana. E aí a gente ajuda, né, bem personalizado de acordo com o objetivo e a necessidade ali da clínica. Então tem o spa capilar, tem a mentoria para divulgar, para pulverizar esse trabalho aí pelo Brasil. Porque eu acho que a gente precisa elevar o nível, né, desse Perfeito. tipo de atendimento, de tratamento. Então, quanto mais elevado e disseminado assim, em bons espaços, com bons profissionais, é melhor para o mercado, é melhor para todo Com mundo. certeza. E ninguém para fazer isso do que quem já faz, né? Quem já faz tão bem. E, por último, ainda tem uma linha, né? Cristal, né? De vitaminas, medicamentos também. Tem um suplemento. Suplemento. Esse suplemento saiu, assim, das minhas prescrições É desenvolvido por vocês. desenvolvido por mim. Então, observando a demanda, as queixas e o que dava certo, né, daquilo que eu prescrevia, eu fiz um suplemento. Claro que é um suplemento, é um tratamento de apoio, né, ao tratamento, não é um tratamento como uma monoterapia, mas que ajuda muito no tratamento de fortalecimento, estímulo de crescimento, o cabelo ficar mais bonito, enfim. E tenho também alguns cosméticos e eu estou desenvolvendo mais produtos para ampliação da linha. Perfeito. Eu acho que agora não resta, para mim não restava dúvida, mas eu acho que agora não resta dúvida mais para ninguém, que é o casal mais inovador da tricologia no Brasil. Acabou, não tem mais para ninguém. Não tem. E além disso também, o Ademir, você promove vários cursos online na sua plataforma. Então, o pessoal de casa que está aí, que gostou do tema, porque com certeza trazendo mais esses assuntos à tona, acho que vai despertar o interesse de muita gente. Para quem direciona os cursos? Cara, a gente tem uma plataforma que é a KS, né? KS não é a letra K e o S, né? É CAECI. A gente vai deixar o link aqui na descrição, tá? .eadplataforma.com, não tem BR. O KS é uma escola que ela tem 12 anos, também foi pioneira na educação de tricologia. O que a gente tem hoje no KS? A gente tem os cursos presenciais, a gente tem o curso da IAT, a gente tem a formação científica em terapia capilar, que forma profissionais de terapia capilar. Hoje, a gente tem alguns cursos voltados para profissionais médicos exclusivamente, profissionais de saúde e profissionais de área de beleza que querem ter um olhar um pouco mais voltado para a saúde. O que significa isso? Um cabeleireiro, ele é um cabeleireiro, ele corta, ele penteia, ele faz química, ele faz penteado. Mas talvez o
papel do cabeleireiro dentro do mercado ele seja um pouco subestimado. Por quê? Porque o cabeleireiro é quem olha o couro cabeludo do paciente. O cabeleireiro talvez é o primeiro que identifique uma calvície, uma rarefação, uma perda de cabelo, uma pseudopelada, uma alopecia areata, uma lesão estranha. Esse cara ele tem que ter um olhar diferente. Ele não vai ser um médico, ele não vai ser... Nem tratar. Mas ele precisa saber olhar. Precisa saber encaminhar. Ele precisa saber, ele precisa ter um conhecimento. Faz parte, esse cara é diferente do mercado. Quando ele fala, poxa, Hélio, eu tô cortando teu cabelo, mas tô achando que o teu cabelo tá assim. Pô, eu tô vendo um negócio aqui, faz tempo que eu olho para esse troço, mas esse troço tá diferente da última vez que eu te cortei. O cara pode salvar o cara de um câncer de pele, de couro cabeludo. A incidência de câncer de pele em couro cabeludo é muito grande. Então o KS ela tem essas possibilidades. E o KS organiza os eventos da marca CIT, que é o Congresso Internacional de Tricologia também, né? E então o KS ele é esse apoio, o KS é uma editora, né, que faz também os livros. E hoje o KS ele tem um serviço que é muito legal, que é um ambulatório social e de pesquisa. Perfeito. Que a gente atende pessoas carentes. Então são todas as quartas-feiras, a gente recebe pessoas carentes, que no fim acabam sendo os voluntários que a gente usa nos nossos cursos também, mas também com eles a gente faz pesquisas clínicas. Essa coisa da pesquisa nós organizamos agora. Até o ano passado a gente preparou os grupos que a gente iria fazer, agora nós estamos começando a subir esses trabalhos para plataformas de comitê de ética médica, para que a gente possa atender esses pacientes socialmente, porém com a autorização deles para que os resultados dos atendimentos possam ser publicados, né? Então o KS ele tem essa questão, ele é editora, ele é escola, ele é organizadora dos eventos, e ele é também uma estrutura que suporta esse atendimento social. Perfeito. A gente já descobriu na íntegra o novo projeto da Cristal, e a gente quer que você fale alguma coisa sobre o seu novo projeto City Talks, que vai vem acontecer aí dia 22 de abril em São Paulo. Quem está convidado e o que é que vai encontrar lá? Olha, eu vou falar uma coisa. Tudo aquilo que eu tenho de ideia, eu submeto para minha avaliadora de ideias. Então, assim, falei, Cris, eu vou fazer um negócio chamado Tricotalks. Não, você não vai fazer um negócio chamado Tricotalks. É um congresso? É como se fosse. Então, você vai chamar ele de City Talks. Gostei. Assim foi. Porque eu gosto muito disso, de valorizar e fortalecer a marca. Ele já tem a marca City, então vai inventar um outro nome. Vamos usar o nome que já tem, porque você vai, né, fortalecer esse nome. E essa coisa do City Talks, ela é legal, porque assim, ele é baseado no modelo do TED Talks. Então, o que é o TED Talks? Quem já viu palestra? Você falou que assiste bastante, você deve ter assistido. É aquela livro, né? É uma coisa que você tem um curto tempo. A gente modulou. O TED Talks tem 14, 18, 22 e tal. Nós modulamos todas a 18 com 18 minutos. Tá. Cada palestra, eu estou orientando muito bem os nossos palestrantes para que eles que seja 18 minutos. Tá. Porque e eu sou assim, sou chato com horário pra cacete. Mas assim, storytelling é um desafio clínico, é um desafio diagnóstico, é um caso, um case que deu certo, é um case que deu errado, mas dentro da tua temática, você tem que criar uma linha de um arco de começo, meio e fim, que tenha um storytelling por trás. Isso. Então não adianta você fazer... Que inspire, né? E que seja exatamente inspirador, né? Que é essa a ideia. E aí, cara, a gente colocou um monte de tema maluco, né? Por exemplo, a gente tem uma amiga em comum, eu e a Cristal, que é a Rosi Faria. Você conhece a Rosi Faria? Não. Em algum momento chama Rosi Faria. A Luciana conhece a Rosi Faria. Rosi Faria trabalha com alongamento. E eu tenho um vídeo, eu publico pouco vídeo no meu YouTube, mas eu tenho um vídeo que chama Quando o Errado é o Certo a Fazer. Que é o seguinte, você tem aquela paciente que está indo mal no tratamento, está deprimida, está toda destruída, acabada, tal. Doutor, posso pôr um alongamento? Aí você fala, cara, essa paciente está destruída, velho. Talvez com esse alongamento ela vai emocionalmente animar. E eu vou ter a possibilidade de continuar tratando ela e avaliar a performance dela. E assim, em 80%, 90% dos casos, essas pacientes
aderem melhor ao tratamento, melhoram. Claro, eu falo para ela, você tem um porém, você não pode criar a fantasia que o cabelo que você vai colar de alongamento é o teu cabelo. Quando o teu tratamento melhorar, porque você vai continuar tratando e nós vamos supervisionar isso, você vai tirar o alongamento e você vai entender qual foi o papel do tratamento no seu cuidado. Você vai ter que aprender a lidar com a realidade do teu cabelo. Tudo bem? Tudo bem. Senão elas ficam naquela expectativa do cabelo ficar igual com alongamento que nunca vai. Não, e ela coloca a expectativa dela aqui em cima. Exato. Cara, e via de regra, essas pacientes aderem melhor ao tratamento, o tratamento foi melhor. Por quê? Cara, porque elas começam, elas engajam de uma forma diferente, emocionalmente também ao tratamento. Então, cara, às vezes o errado é a coisa mais certa que você pode fazer. E aí é um caminho diferente. Então, na verdade, não é o errado, você está focando no objetivo final, que é o bem-estar da paciente, né? Afinal de tudo, às vezes também não é só o cabelo. Sim. Eu peguei uma paciente com uma cicatricial, uma menina de 12 anos, deste tamanho aqui em cima. 12 anos, usava o cabelinho presinho assim, aqui em cima, um rabinho de cavalo. Aí a mãe veio, eu fui no ambulatório de um hospital aí e eles me sugeriram que a menina não ponha prótese. A menina tem uma prótese, mas não pode usar prótese, senão vai cair o resto do cabelo. Se eu olhava o que sobrou, não daria para cobrir numa cirurgia o que ela já tinha perdido. 12 anos. Isso me dá motivo de bullying e tal, papapá. Eu vim aqui para o senhor falar para mim o que eu faço com ela, porque eu tenho medo dela perder o pouco que ela tem. É assim, ó. A mãe tá aqui, a criança tá aqui. Qual que é o teu incômodo? Você lidaria com uma prótese pro resto da tua vida? Sim. Sim, porque sem ela eu não me sinto bem. Sim, porque sem ela eu tenho vontade de chorar todos os dias. Aí você vai fazer, você vai tirar lá a prótese dela. Você precisa de mais alguma informação, mãe? Tá encerrada a conversa. Concorda comigo? Plenamente. Cara, prótese ela vai ter que usar. Sim. Você vai querer deixar de usar essa prótese para preservar aquela fileira de cabelo que sobrou? Exato. Não serve como símbolo, como arte, não serve. Cara, então você entendeu que o caminho muitas vezes tem que ser, às vezes você tomar uma decisão que não é a usual, mas é a mais coerente. Essa menina tem 12 anos, cara. Quantos anos ela vai ter de vida com essa cicatricial desse tamanho? Toda fibrótica. Então, assim, Expectativa de evolução para pior, né? eu acho que o recado final é esse, né? A gente Abrir os olhares. abrir os olhares, focar no que realmente importa. Então, o objetivo daqui desse podcast, eu acho principalmente para abrir a cabeça de todos os cirurgiões aí que estão, ou pessoas que estão querendo entrar na área, ter uma visão mais ampla. A medicina não pode ser nichada, não pode ser Restrita, né? Desse jeito. restrita à técnica, porque a gente lida com arte, a gente lida com pessoas, a gente lida com vida de alguém, com expectativa, com desejos. Então, assim, eu acho que de recado final seria esse o foco, né? Foque no seu paciente, foque em entregar o melhor para ele. E o resultado do trabalho, ele vem. Ele vem com satisfação e vem com outros ganhos que a gente tem, né? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Pois não. A visão de um outro profissional que trabalha em cabelo, ela é muito importante para nós médicos. Então, o médico às vezes não percebe. Ontem eu estava falando com o Alan Wells. Ele fez uma pós, ele começou, mas não terminou uma pós de tricologia. Inclusive é o meu projeto desse ano, né? Eu abri uma pós de tricologia com a Plenitude, pós-medicina medicina capilar integrativa. Eu vou falar sobre todas essas coisas da Cristal, tudo. Cara, eu acho que nós vamos lançar agora no começo de fevereiro. Mas assim, o Alan Wells, cara, ele falou assim, eu me meti numa sala que tinha cabeleireiro, químico, farmacêutico, papá. Ele falou assim, nunca aprendi tanto na minha vida, velho. Porque às vezes o médico ele tem essa resistência, né, de se misturar com outras áreas. Pô, o cara trabalha com equipe multidisciplinar na clínica, no hospital, na clínica, mas ele vai fazer um evento, ele não gosta de ouvir a opinião dos outros no evento, né? Bem incoerente isso. E assim, a Cristal ela me faz crescer muito.
Eu espero que eu também faça ela. Mas ela me faz crescer muito através de todos os olhares que ela me dá. Às vezes ela refina muito aquilo que eu faço. Então, quando vocês falam vocês colocam a gente como e nós somos um casal de fato, isso eu queria deixar claro, cara. Ela refina muito as coisas. Assim, ela apara. Eu posso ter uma ideia bruta, ela transforma no diamante. Né? Então, assim, eu agradeço ela todos os dias, porque assim, não é só questão afetiva, o carinho, a parceria, mas é como a gente modula isso, né? Essa sintonia, né, de vocês. Eu escutei muito, né? O pessoal estava muito ansioso para ver a palestra, né, da Cristal ontem. O pessoal estava muito ansioso para ver. E acho que vocês gostaram? Eu já imaginava algo nesse sentido, mas eu ainda me surpreendi. Foi mais do que eu esperava, assim. Eu já esperava muito, né? Eu já conhecia o formato, eu já era um admirador do formato, mas não nas entrelinhas, como você falou. E aí eu me apaixonei pelo formato, né? Achei perfeito aquilo ali. Achei reprodutível. Acho que essa mentoria vai muito bem. Acho que muita gente vai aderir a isso. E ninguém melhor que você, né, para orientar. E antes de finalizar, eu gostaria que o Ademir deixasse o convite para o City Talks e para o Congresso 2023, o City 2023. Então, o City 2023 nós já temos data, vai ser no dia 8 e dia 9 de outubro. Perfeito. Vai ser, já reservem a data. Acho que é importantíssimo. Nós estamos com uma temática bem bacana, eu já tenho a grade dos internacionais. Eu trouxe, quem falou no meu congresso ano passado foi o Jeff Donovan. Ele não pôde vir, era para vir, ele não pôde vir, mas ele fez um link, fez ao vivo com a gente. E o Ralph Paus, que não sei se vocês já ouviram falar no Ralph Paus. O Ralph Paus, ele faz todo aquele estudo de bancada, né? E o Ralph é o cara que descobriu que tem terminação olfativa no folículo piloso, né? Olfativa, gustativa e visual. Que é isso, Maurício? Você sabia dessa? Eu não sabia. Que você consegue modular crescimento de folículo piloso com aroma? Não sabia, não. Eu vou te mandar o artigo. Tem um artigo aqui, ó. Eu vou deixar no link. Cara, eu vou te falar. Porque assim... A gente saiu pra jantar com ele e com a esposa dele. A esposa dele é farmacêutica, né, também. E assim, a gente ficou horas. Eu mando pra vocês. Por favor. E foi uma aula. Fomos 5 horas, cara, falando de cabelo. Impressionante. E aí vai ter todo mundo acesso a isso, né? E aí, esse link na descrição. Pro pessoal de casa. Bacana. Perfeito. E aí, cara, assim, você consegue modular. Então, esse trabalho que a Cristal faz lá, com os aromas, com os cheiros, com a escolha da fragrância dos cosméticos dela, dos óleos essenciais. Não é uma coisa maluca, não é jogo. Não é, cara, isso, essa mulher pensa em tudo. É embasado. É isso. Então, cara, assim, esse cara, ele só não descobriu ainda a terminação auditiva no folículo piloso, mas todas as outras ele já descobriu. Sensorial não precisa, né? A gente passa a mão no pelo aqui, você sempre tem. Então, a gente leva em consideração muito a ciência básica. Eu vim da histologia. Antes de entrar no estágio de dermato, eu passei no concurso para ser professor de histologia. Então, eu venho da ciência básica, né? Então, eu gosto dessas coisas. Mas, assim, a gente se diverte. Eu e a Cristal, a gente se diverte o dia inteiro. Com certeza. E, o livro, quem quiser ter acesso, a gente consegue? Consegue. Direto no site? KS, pelo KS. Eu vou deixar o telefone do KS, porque assim, o City Talks é pelo KS, é dia 22, é o meio de um feriado. Perfeito. É complicado, mas a gente escolheu exatamente porque a gente vai ter 2 cursos depois. Olha que é da curso legal, presencial. Vai ter um de intradermo, para quem não sabe fazer intradermo, e vai ter um para equipes, que é para profissionais que não são médicos, que querem fazer parte de equipes de transplante. Perfeito. Pré e pós, e aí terapia capilar pós-transplante. Pré e pós-transplante. Se inscreve no KS. No KS, na plataforma do KS. Então, é um curso presencial. Então a pessoa vai para o City Talks, ela tem a oportunidade de fazer 2 cursos, 1 ou 2 dias depois, que são cursos que podem agregar para a prática dela, dependendo da profissão que ela tem. Né? Perfeito. E o City Talks vai ser dia 22 de abril. Dia 22 de abril, cara, vai a ser gente vai estar lá. Não, vocês dois são convidados, né? Vai estar lá. Convidados, acompanha há muito tempo o trabalho de Ademir e de Cristal, e para nós é uma honra dividir
ter conhecido vocês pessoalmente e ficamos muito surpresos positivamente com tanto de conhecimento, tanto de coisa que vocês têm a agregar, né, a unir, cada um na sua forma, e mais uma vez estamos muito felizes, é uma honra estar com vocês aqui, e eu tenho certeza que quem está acompanhando em casa nunca ouviu nada parecido, e que agora vai ter mais um monte de fãs que nem a gente. Exato, e eu acho que vai contribuir bastante para a prática de muita gente que parar para ouvir aqui a gente. Acho que é um aprendizado, a gente levantou muita coisa relevante que deve ser o foco principal. Vai abrir as portas para uma outra vertente de estudo que antes não tinha. Eu acho que são coisas que para a gente discutir, como eu disse, né? A Cristal, por exemplo, como farmacêutica, ela fala, poxa, como eu gostaria de poder ter oportunidade de prescrever também a finasterida. Eu fico doido para prescrever. Né? E ele fala assim, eu queria não ter esse compromisso de ser médico e ter que... E porque ele adora prescrever os outros ativos, né, não medicamentosos. Então. E aí, cara, então, para mim, é um pouco disso, né? Eu acho que a gente não precisa pegar tudo que a gente sabe e jogar fora, porque tudo que a gente sabe é o que a gente tem de mais valioso hoje. Perfeito. Mas a gente tem que olhar outros prismas para a gente agregar o valioso. É isso. Com certeza. Você entendeu? É isso. Então tá. Demais. Mas a gente que agradece essa oportunidade, esse carinho, demais. E vocês estão novos, né? Trazendo uma ideia tão inovadora, tão legal, e trazendo essas discussões que eu acho que só também engrandecem a prática. Muito obrigada. Com certeza. Obrigado por tudo, viu, gente? Nos vemos no City Talks. City Talks. Com certeza. Sei lá, pessoal de casa, um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sigam nossas páginas no Instagram, @fuicast. Meu Instagram pessoal, @Maurício Reisene. @Elio Dr. Ademir Celeite Jr. O meu da clínica é cristal.clínica capilar e o meu pessoal Cristal Bastos. Então, perfeito. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até a próxima. Até.